Mesmo na dor, a gente tem que ter fé, porque a gente tem que entender que tem um chamado maior para nós. Talvez não seja nesse plano, talvez seja no plano posterior, mas a gente tem que ter essa fé, a gente tem que ter isso. Senão, em vão, a gente vai ter a vida, né, com só objetivos. Que se a gente não tem um propósito, não tem a conexão com Deus, tudo que a gente for fazer, a gente não vai ser temporário. Então, né, boa noite, gente. Boa noite. Mais uma célula que a gente tá fazendo. E hoje a gente tá de novo, né, fazendo outras pessoas. O louvor também vai ser Manu e Fê. E que a gente possa cada vez mais saber glorificar a Deus de várias formas, né? Várias pessoas têm os seus dons, têm as suas qualidades, e que a gente possa usar isso para glorificar a Deus. Então, que hoje seja uma célula abençoada, que Deus abençoe as vozes da Manu, da Fernanda, do G2, minha, e os nossos corações também, para ouvir o que cada um vai fazer, vai falar, e que a gente possa contribuir um na vida do outro. Então, vamos começar com o louvor. Então, vou fazer a dinâmica aqui e é com esses objetos aqui, cada um pode vir aqui no meio, ver, eles vêm. Pegar um? Não, sem tocar, só ver. Ó, a câmera tá aqui, né, amor? Tem que vir pra cá. É só ver. É só ver, sem tocar, só observar os objetos. Tudo aleatório ou tá organizado assim os objetos? O que vocês acham? Organizado, tu diz. Tá tudo aleatório. Tá tudo Tá organizado. tudo organizado? Não, organizado, tu diz o quê? Tá, tipo assim, Tá aleatório. os objetos se combinam, assim, tipo assim, Não. faca. Ah, tipo esses dois aqui, Não, assim. Gustavo. É, isso, esses Tipo objetos. empate, tá falando? Isso, combina ou tá muito aleatório? Tá muito aleatório. Tá muito aleatório a resposta do Henrique. A tua, Edu? Também. Aleatório, tu, Gus? Não, tá de sacanagem. Não, sabe? Tá muito Se dizendo você for parar pra né? pensar Não, no que olha cada um aqui. significa, eu acho que pode ser que Dinheiro, eles se combinem, mas papel, assim, não papel sei. aí. Gustavo, Comida, é tudo, comida. é tudo. Papel combina Ah, com isso tá. aqui. Não, Pode olha ser, assim, olha. né? Qual desses objetos vocês acham que mais chamou a atenção de vocês, assim? Que Bola de vocês açúcar. bateram o olho e, tipo assim, achei isso aqui diferente, eu notei algo... Não, primeiro que eu Especial. olhei, foi o passaporte que eu olhei primeiro, assim, que Eu tinha. olhei a chave. Olha o quadrado de velho. A chave, que tu Cara, vou escolheu? falar com ele isso aqui, velho. Pega o que tu achou mais diferente, assim, que tu viu que tinha algo diferente. Esse. Mas tá, diferente. É, algo que tu achou diferente, que tipo assim, nossa, tá diferente isso Papel aqui. vai junto, né? Ah, então Não, vamos tá ver. Não tá Vamos diferente, mas o primeiro meio que eu olhei foi Mãe. essa chave aqui, que dá um tipo de Diferente. chave. Diferente. Diferente. Não, tipo assim, o que te chamou... Porque eu bati o olho primeiro foi o passaporte, mas É o que esse aqui te pra mim é chamou, diferente. é o que te chamou a atenção, Mas assim, que tu bolinha. falou, nossa, que diferente isso aqui. Tá, então a chave, esse aqui, pode botar de volta. E essa dinâmica, porque ela fala sobre prestar atenção nos detalhes, assim, né? Assim como ninguém percebeu que essa estrela aqui do passaporte não fazia parte do passaporte. Acabou de cair esse. Acabou de cair. Inclusive. Ah, não vi. Mas sim, Ah, eu botei sim. essa estrela, né, que é um adesivo. Tá no chão. Aqui. Ah, tu viu. Assim como ninguém percebeu esse detalhezinho assim. Era do passaporte? Ah, mas também foi bem. Certinho, né? Ela bem escondida, né? Nossa, Nem tu sabia. Mas dá pra ver. É que ela tem estrelas aqui também, né? É, daí a É. porra. Sim, mas é só... Agora vamos todo mundo dizer que Não, Ah, sabe quem tava lá? Só não quis dizer. E ninguém percebe os detalhes. Né? Daí a mensagem é sobre isso mesmo, sobre detalhes que às vezes a gente não percebe que Deus está nos testando nos pequenos detalhes da nossa vida. E a passagem que eu peguei como base está em Juízes 7, que é sobre a história, né, de Gideão, como a gente viu, como o Edu falou, né, Juízes é uma parte da Bíblia que o povo vivia se afastando de Deus e voltando. Então eles desobedeciam a Deus, eram castigados por Deus e depois clamavam, e depois Deus levantava alguém para libertar, né? Deus tem misericórdia do povo. E Deus levantou Gideão para libertar os israelitas do povo midianita. Porque Deus, em Juízes 6,
que eu não vou achar aqui, mas ele disse que os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, por isso Deus os castigou com o povo midianita. E eles sofreram por 7 anos com esse povo oprimindo eles, destruindo as coisas dos israelitas, roubando, destruindo, e eles sofreram por muito tempo, assim. Mas daí o povo clamou a Deus por misericórdia e Deus levantou o Gideão. E a parte que eu quero pegar da história do Gideão, que me tocou muito, foi na parte de como Gideão, então, para vencer esse povo midianita, que era bem grande, assim, Gideão, então, começou a levantar várias pessoas para formar um exército. E várias pessoas, 20 e poucos mil, eu acho, soldados. E Deus falou para ele fazer um teste com cada um, né? Teste da água. Ele falou assim, tem muita gente no teu exército, muita gente precisa ficar, algo nesse sentido. E Deus falou assim, manda cada um desses soldados ir até a água, até o rio e beber essa água. Quem beber lambendo como um cachorro, no sentido assim, é para ficar fora. E quem beber... Acho que tá aqui, ó. Aqui. Todos os que lamberem água com a língua, como faz o cachorro, esse você deve pôr à parte, separando daqueles que se ajoelham para beber. Então, de muitos soldados sobrou só 300. Então, Deus escolheu esses soldados por um detalhe, por como eles bebiam água. Então, eu acho que muitas vezes a gente tem que prestar atenção nos detalhes que Deus coloca na nossa vida, o detalhezinho ali que a gente não está fazendo, que Deus às vezes nos tira de algo, né? Porque a gente ainda não está prestando atenção no que Ele quer. E mais nesse sentido, assim, de você confia em Deus, nas coisas que Ele tem para nós, Ele confia na gente muitos dons, muitas bênçãos, muitos conhecimentos. E como que a gente está tratando isso, né? Como algo qualquer, como algo que passa despercebido, né? Será que a gente está prestando atenção nesse detalhe de Deus na nossa vida? E talvez realmente algo na nossa vida não vai para frente porque a gente não está percebendo aquele detalhe que Deus colocou. Então, essa foi a dinâmica. Enfim, então, eu vou começar aqui. Hoje o meu tema ele vai ser um pouco... Assim, essa palavra normalmente é uma palavra mal vista. Distorceram tanto essa palavra que eu vejo que hoje ela é uma palavra mal vista. O tema é prosperidade, não é ter, é fazer crescer. Hoje a gente pensa em prosperidade, a gente já assimila ela naturalmente a dinheiro. Porque ser próspero é ser rico, ser próspero é ter dinheiro. E ser rico também, o pessoal acha que é ser nariz em pé, ser arrogante, né? Então, isso, uma coisa puxa a outra. Mas, assim, o que acontece? A gente, segundo a Bíblia, a gente nasceu para dominar, né? Primeiro glorificar Deus e depois dominar sobre todas as coisas. Ou seja, a gente não tem que aceitar menos do que isso, essa terra. Porque diz lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 e 27, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e todo sobre o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem e sua imagem, e a imagem de Deus o criou, machos e fêmeas. E Deus abençoou, e Deus lhe disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Ou seja, a prosperidade, né, o que diz que existe a Bíblia, ela é crescer em todos os caminhos, não só na área financeira, que também é uma área que todo mundo tem que crescer. Emocional, espiritual, a gente precisa crescer em todas as áreas. Então a prosperidade ela não está ligada somente à riqueza material. Eu vejo que o pessoal, todo mundo, assim, a maioria das pessoas, elas têm isso, quando fala de prosperidade, empina o nariz, porque acho que isso é um tema, né, principalmente em lugares de igreja, né, quando um pastor se fala de prosperidade, já começa, vem a teoria da prosperidade. Porque quer dinheiro. Então eles acabam tirando o que realmente é a prosperidade. E aí eu fui buscar qual que é o significado da palavra, né?
E ela diz assim, ela vem do latim, que se chama prosperitas, que significa afortunado, favorável, bem-sucedido. E aí a divisão dela é o seguinte, pró significa à frente, e o sper, que fala, né, prosper, é a ideia de esperança ou expectativa favorável. O restante da palavra é um negócio em português para terminar, com conjugação verbal. Enfim, então, o que acontece? Portanto, a prosperidade, ela originalmente transmite a ideia de ir adiante com esperança. Ou seja, a prosperidade é isso. A gente ir adiante com esperança de que tudo vai seguir aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, é um negócio que a gente tem que pensar que a gente não vai crescer só na área financeira, mas também na área espiritual, né, e a área emocional, que também é muito importante para isso. Então, segundo, né, ela é uma plenitude. Ela significa plenitude. É uma sabedoria que são de relações com Deus, com o próximo. Então, tudo isso é algo que acaba tendo uma plenitude em geral. E na criação, a gente viu que Deus, ele nos chamou para frutificar, para multiplicar, e isso é um negócio que eu gosto muito. Porque assim, ó, a prosperidade com um propósito, tá? Eu vou explicar para vocês já essa parte. Mas uma pergunta que eu queria fazer para vocês, né? Como o tema já diz em si, mas será que significa mesmo para vocês, prosperidade significa só riqueza? Ou vocês conseguem ver de outra forma? O que vocês acham? Antes de tu falar. Exatamente. Falar, Agora mas que já falou. tá vendo como é um negócio que é engraçado, porque como eu te falei, as pessoas acabam criando um preconceito antes de saber o que significa realmente a palavra, né? Então, eu trouxe aqui 3 verdades rápidas e também baseado na Bíblia. A primeira é a prosperidade, ela é uma consequência no objetivo. Em Mateus 6,33, está escrito assim, busque o reino e o resto virá. Quem vive correndo atrás de bênçãos se cansa, se frustra. Quem vive para Deus recebe o que precisa no tempo certo. Isso é um negócio que, trazendo até para a minha realidade, que a gente veio para cá com a intenção de juntar dinheiro, a maioria, né? Eu digo, principalmente eu que trabalhei em sorveteria, ela também sabe que é verdade isso. A gente veio justamente por causa do dinheiro para cá, para ter uma vida mais próspera, né? Cheia de, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro, pensando em bens materiais. E eu fiquei assim por 6 anos da minha vida, né? Já faz 7 anos que eu estou aqui na Alemanha, mas esse último ano passado, na verdade, por mais que eu adquiri 2 apartamentos, adquiri um carro, eu olho isso e eu fico pensando assim, já não tem, foi sem propósito, sabe? Vocês entendem que eu comprei por impulso, eu comprei porque eu queria um bem material, eu queria ser rico. Achava que eu trabalhava aqui 10 anos, eu ia voltar para o Brasil e nunca mais ia trabalhar. Todo mundo, principalmente o pessoal que trabalha em sorveteria, pensa dessa forma. E cara, por isso que a sorveteria, os pessoal se mata lá dentro, por quê? Eles não vêm com um propósito, né, que... Segundo a Deus, exatamente. Segundo a Deus, eles fazem a vontade que, eu quero passar as férias, quero torrar todas as minhas férias. Não tem propósito. Então, por mais que assim, muita gente eu conheço que investiu, igual eu fiz, muita gente está aqui 4, 5 anos e não tem nada guardado, porque vai de férias, torra tudo e volta para cá, e aí fica assim, aí o que acontece? Depois de 3, 4 anos, acontece com a maioria do pessoal aqui, principalmente sorveteria, porque a pessoa vê a busca só de dinheiro, ela acaba ficando triste. É um negócio que as pessoas acabam... porque não tem propósito naquilo. Porque é só dinheiro. Para quem está aqui é pouco, 2.000 euros, 1.500 euros. Mas para a gente que manda dinheiro para lá é bastante. Principalmente quando tu tens a casa paga, quando tu tens a comida paga. Então, se tu vem principalmente num casal, um casal consegue mandar aí 3 mil euros limpo para o Brasil, que dá, na conversão de hoje, 16, 15 mil. É muita coisa. Depende de quanto tá o euro hoje, não sei. Tá mais, aumentou.
Então, acaba que essas pessoas elas vão ficando só em busca disso, desse ciclo vicioso de ter aquela segurança falsa. Porque é fácil tu chegar lá, trabalhar e receber o finalzinho do mês 15 mil reais. É bom, não é ruim. Só que quando tu não tem um propósito para isso, acaba todo mundo assim, eu vejo que o pessoal começa a olhar, o que eu tô fazendo aqui? É só isso. Só por causa do dinheiro. E aí começa a fazer essas coisas que eu falei para vocês. Então, é um negócio que eu peguei, né? Uma coisa que essa semana eu conversei com Deus e eu pensei muito nisso, né? Sobre como está a minha vida agora e de como eu abri mão de todas essas coisas para tentar e fazer, né? Aquilo que realmente Deus colocou no meu coração. Que não era só dinheiro. Era, né? Porque eu foquei só no dinheiro, mas eu guardei a minha parte emocional, a minha parte espiritual, eu estava totalmente transtornado. A Duda sabe isso aí, ela estava lá comigo. Talvez vocês também me conheceram ano passado, vocês lembravam de como eu sou e como eu sou agora. Então eu acabei me tornando uma pessoa assim, sabe, fria naquele tempo e sem Deus nenhum, sabe, uma pessoa sempre em modo de guerra, né? Sempre preparado para a guerra. Se alguém me falasse alguma coisa, eu rebatia e era quebra-pau todo dia. Não é assim que na sorveteria é assim. Então a gente pega esse hábito, a gente fica meio... A gente né? acaba sendo o 5% das pessoas que a gente convive. As pessoas que a gente convive. Então, quando tu acha um ou dois que tem, sabe, que tu vê que é uma luz no fim do túnel, tu se conecta com ela e acaba tendo né, um pouquinho mais de tempo saudável nesse meio. Então, a segunda, vamos ver. A prosperidade ela é verdadeira, ela é paz, propósito e provisão. Em Filipenses 4, 12, versículo 12 e 13, sei de Paulo aqui, sei o que é ter e sei o que não ter. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, Paulo ele viveu momentos de fartura e de escassez, mas ele era próspero o tempo todo porque ele tinha contentamento, entendeu? Ele sabia do propósito dele, apesar das coisas que aconteceram. Ele sabia. E o terceiro é assim, ó, Deus ele faz a gente prosperar para que a gente seja bênção na vida de outras pessoas. Tá? Em Coríntios 9, 8, diz assim, Deus pode fazer com que toda graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas vocês tenham toda a suficiência e ainda transbordem em toda obra. Então, o que essa palavra quer dizer? Que a prosperidade né, bíblica é ter o suficiente para cada um, né? E poder, mesmo tendo o suficiente, abençoar outras pessoas. Ou seja, não é um acúmulo, é um canal. Então, o que eu quero dizer com isso, com essas duas palavras, acúmulo e canal? Eu estou dizendo que o cristão, ele não tem que ser um depósito de bênçãos. Não tem que ser uma pessoa que só quer receber a bênção. Quer ser um laga, né? Quer ser um depósito de mercadorias e mercadorias para, né, se manter ali e não, sabe, não passar isso para frente. Não falo só de coisas, bênçãos materiais, mas como bênçãos nossas, sabe? Como ter um relacionamento saudável, como ser uma pessoa sábia, como tu pode transferir isso para outras pessoas, através do teu exemplo, e através da pessoa que tu é, e ensinar, assim como um pai ensina os filhos, então eu acho que isso é bem forte. E outra pergunta que eu queria fazer para vocês, tá? Vocês sabem diferenciar o que é uma pessoa que acumula e uma pessoa que é um canal de bênção? Vocês conseguem identificar isso? O que seria uma pessoa que só acumula e uma pessoa que é um canal de Deus? Voltado para a prosperidade, né? Eu vejo isso muito no meu pai, assim, né? Ele sendo um canal de bênçãos, assim, sempre disponível para entender o que Deus quer, obedecer e ajudar tantas pessoas, tipo, financeiramente ou com tempo, comida, né? Até na rua, o seu Romeno lá, que ele ajudou, pagou passagem de trem e tudo pro cara.
Eu acho que ele tem um coração muito disposto para realizar a obra de Deus. Eu acho que ele é um canal na vida de todo mundo, assim, né? Se ele sentir, Deus fala muito com ele, porque Deus deu muitas coisas para ele, não só materiais, mas de sabedoria. Então, acho que o meu maior exemplo assim também nisso. é o Edu, que ele tá sempre. Porque tu imagina se a ajudando. gente tivesse tudo e estivesse acumulando para nós, assim, lá na praia, nós dois acumulando. Que tristeza, que pobreza. Viu como é vazio? Fica vazio, fica Como a vazio. gente é rico, sendo um canal, às vezes a gente conversa, ele fala alguma coisa e a gente, tipo, né, não retém aquilo para nós, né? A gente divide e acho que a riqueza tá nisso aí. Quando eu tava criando isso aqui, eu lembrei muito do Edu também. Foi, cara, é um exemplo típico de uma pessoa que tem uma conexão direta com Deus e através dele abençoa as pessoas que estão ao redor, né? Principalmente os filhos, né? E o pessoal aqui da cela, do jeito que ele é, a sabedoria que ele tem, talvez os amigos que ele influencia também, que ele fala, que ele manda mensagem. Então... Não, e eu me realizo a partir dele, porque eu só me realizo também material, né? Que não é importante para mim, você sabe que eu não sou pegada em nada. Mas por causa dele, né? Ele me abençoa, né? Os dois são um casal abençoado, assim, né? E aí, Edu? Eu só hoje na minha vida eu consigo hoje porque eu oro e o Eduardo vai lá. Eu tinha pensado na Anjo também, né? A Anjo também, né? Assim, A mas Anjo sempre tá. A gente tá na prática, né? Tá na prática. Esses são gêmeos? os dois gêmeos. Pois é, aí, olha só como é. Então, né, ou seja, a pessoa que só acumula, ela guarda para si, é óbvio, e muitas vezes ela acumula por medo e egoísmo, ou seja, ela nunca teve, de repente ela tem uma chuva de bênçãos sem saber o porquê. Eu já vou chegar nesse, é um ponto que eu quero chegar também, que a pessoa que tem Deus e que não tem Deus, porque ela vai chegar num ponto que ela vai sentir com medo de voltar a ser aquilo que ela era, às vezes, né, antes de ela ter conseguido alguma bênção na vida dela, então ela acaba guardando isso para si. Ela acaba deixando isso, acumulando, como eu falei, deixando dentro do depósito fechado né, 1 milhão de chaves, como tem muitos casos aí de coisas que, pessoas que, às vezes, uma bebida que ganhou de presente caro, e o cara nunca usou nunca tomou aquela bebida, né, porque era cara, e deixou de usar, e foi guardando por egoísmo. É uma bebida cara, não vou tomar. Até estragar. Em vez de, né. Uma ocasião especial todos os dias. Todos os dias. E aí a pessoa morre, depois outra pessoa vem lá, toma, nem sabe que aquilo é caro. Vira um monte de altares, né? É. A gente guarda perfume, vira um altar. Guarda embalagem. Perfume, troca de lugar, nunca usa, o negócio estraga. Na internet tem muito disso. Eu vi um vidrinho, cara, era um negócio assim, ó, dos anos 50, que era da bisavó dessa pessoa que filmou, e ela falou ali, ó, era um dos perfumes mais caros da época, ela não usou nada. Ela morreu e ela não usou, e depois acharam, né, na casa dela, depois de 40, 50 anos, estava lá, assim, pra quê? Então, isso é um negócio que a gente tem que, eu penso que a gente tem que repensar muito. Na pandemia também ficou bem claro isso, quando vai fechar tudo, não sei o que, todo mundo foi Exatamente. correndo, estocou tudo que podia, e você deixaram nada para as outras pessoas, né? Estocou tudo. Eu tenho um amigo que ele comprou um freezer e encheu de carne, levou um monte de coisa tudo para casa. Então, você pensar nas Pânico. pessoas que também precisam, o pânico. Tipo assim, ó, o pânico de... Eu fui com uma mala de viagem pro mercado. Uma mala cinza, aquela da Primark desse tamanho. E imagina, eu enchi de tudo que deu pra fazer. E chegou no meio do caminho e quebrou a roda. E pra carregar um negócio que tava quase com 70 quilos, eu vim arrastando ela da... Eu comprei água, né? Eu comprei uns 10 sacos de arroz, carne e tudo, e trouxe na mala. Meu Deus, eu demorei quase 1 hora pra chegar em casa arrastando aquela mala. Imagina o barulho que fazia, eu arrastava 1 metro e olhava assim. Porque óbvio que era uma situação diferente, porque, né, a pandemia. Mas, enfim, então, né, a pessoa que é um canal é como a gente acabou de escrever, uma pessoa que recebe e ela repassa isso, de alguma forma. Não diga só porque tu tem que ter dinheiro, tem que dar para os outros. Não, é isso, mas se tu tem uma sabedoria, repassa aquilo. Sabedoria com Deus. Tem pessoas que não entendem como que é a vida cristã hoje. Isso é fato. E para nós é tão simples, porque a gente já está nesse caminho. Mas a gente tem que ter a compaixão de quando a gente não era, a gente também não tinha esse entendimento que a gente tem hoje. Então eu acho isso bem importante. E tem outra coisa que eu queria falar, assim, ó. Deixa
Deixa eu ver aqui, peraí. Ah, tá. E aí a gente também pode se perguntar, tá, e quem conseguiu ficar rico, né? Agora falando na parte financeira, mesmo sem conhecer ou acreditar em Deus? Por que isso acontece? Né? Então, a resposta é aquilo que eu tinha falado antes. É bem simples, é o propósito. Porque assim, ó, quem não tem Deus, basicamente é isso, ela não tem um propósito. Ela tem objetivos de vida, meta. Aquilo que, quando eu vim pra cá, eu tinha, que era o quê? Acumular dinheiro pra nada. Acumular para ter um apartamento lá e achar que eu ia viver daquilo, entendeu? Achar que eu ia ser rico porque eu tô na Alemanha, trabalhando, ganhando 2.000 euros, eu ia ser rico, eu ia conseguir comprar 4, 5 apartamentos, viver de aluguel e comprar um carro. Só que, viu como, assim, ó, sem propósito. Esqueceu de pensar que tu ia vender a tua vida. Exatamente. por um apartamento. Estragar a minha saúde, porque hoje... 14 horas da tua vida. Mas essa Chegar é em a casa, busca de se estressado. preencher com o mundo, né? É, Tem gente que não tem Deus, mas é disciplinado. exato. E aí na disciplina é para se preencher esse vazio, ele trabalha, mas ele, como ele tem disciplina, né, ele Uhum. vai enriquecer. Então, assim, ó, muita gente sem Deus também tem carreira de sucesso, também é uma pessoa influente, também tem família, então são pessoas como a gente, só que a diferença é que elas não têm o propósito, e o propósito vem de Deus. Tu tem que ter essa conexão com ele. Se a gente não tem uma conexão, a gente não sabe. Pra que tu estás aqui hoje? Entendeu? É só a gente começar a fazer. Por que eu acordei hoje? Se a pessoa não tem um propósito, ela vai começar. É por isso que muita gente se mata, é por isso que muita gente é depressiva, porque ela acaba não vendo um propósito naquilo de repetir sempre a mesma coisa. Por que eu tô aqui? Entendeu? Por que eu vim nesse lugar? Por que eu comi essa comida? Em vez de ver isso com olhos, né, com Cristo, né? Então, assim, ó, por isso que eu falo, a pessoa que ela não tem essa conexão direta com Deus, ela acaba, tipo assim, ela é uma coisa que vai ser temporária. Essas pessoas vão ser ricas, vão ser próximas, vão ter 4, 5 filhos, vão ser uma pessoa influência, assim, vai ter uma loja enorme, vai ter, sabe, às vezes uma aparência muito linda. Só que elas são pessoas que é uma coisa temporária. Porque logo, se elas não têm isso, vai passar 5, 10 anos, elas vão perder a graça nisso. Por isso que fala, às vezes a pessoa quer muito uma coisa. Eu quero muito ter um carro, compra um carro, o carro perdeu a graça. Entendeu? Eu quero comprar o último iPhone que saiu. Quando tu pega o celular na mão, é só isso? Gente, então por quê? Não tem propósito. É legal o processo que quando tu quer conquistar aquilo, é a melhor coisa, a melhor sensação do mundo. Quando tu chega lá, que essa coisa não tem um propósito específico, ela não tem graça. As pessoas, né? Por isso que tem muito famoso que se mata, muito famoso que cai nas drogas para se preencher de alguma forma. Isso muitas vezes é o eu enorme, né? A pessoa tudo pra mim, eu quero, né? É o egoísmo, é porque não tem Deus. Não tem. Porque ela chegou num nível que a maioria da população não conseguiu quando ela tá nesse nível, né? Então ela se sente melhor que os outros, né? Já começa por aí, e acaba ficando com aquele medo, aquele egoísmo de voltar a ser o que era. Então, tá aqui em Provérbios 19, 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Ou seja, é isso que eu tô falando para vocês. A gente às vezes tem vários objetivos, né, de vida, como eu te falei, eu vim para cá, eu queria ter comprar coisas para poder chegar lá e ter uma vida confortável, só que de repente, né, isso não é algo que estava em conexão com Deus. Então Deus fez, hoje eu vejo isso e eu, sabe, assim, eu perdi tanto tempo para entender só agora, né? Mas por quê? Porque era só ter falado com Deus, era só eu ter me conectado com Ele. Então eu fui descobrir isso, né, depois de 4, 5 anos aqui, foi onde começou a dar aquela baixada. E hoje eu vejo que é isso, que se a gente não tem um propósito, não tem a conexão com Deus, tudo que a gente for fazer, a gente não vai ser temporário. Por isso que há casamentos vazios, por isso que há famílias vazias, porque às vezes se envolve por status, às vezes se envolve por aparência física, e não com um propósito de ter algo maior, sabe? Então, é isso aí. Se Deus conhece, né, porque você foi criado,
sem ele, qualquer missão que nós encontramos é incompleta. Essa é uma frase muito, muito forte, sim. Ou seja, ele sabe, ele conhece a gente. Então, se a gente fizer qualquer coisa sem ele, não vai ser incompleta, a gente vai sentir um vazio. Talvez aqui, hoje, vocês, a maioria de vocês aqui, já está mais com Deus, mais tempo, mas vocês também provavelmente já sentiram alguma vez na vida que faltava alguma coisa. Né? Eu já senti, como eu falei, ano passado foi o ano que eu mais me senti vazio, então eu acabei mudando tudo. Eu falei, cara, não dá, não posso seguir isso, continuar dessa forma e me sentir vazio, porque eu tenho dinheiro, eu estava com saúde boa, porque assim, estava fazendo academia, estava legal, estava com dinheirinho sobrando, mas triste por dentro. O cara totalmente assim, devastado. Então é forte isso. Eu acho que a gente tem que ter uma missão com Deus. A gente não pode simplesmente, vou fazer isso porque eu acho que tem que fazer. Eu vou comprar aquilo porque eu acho que tem que comprar. Calma, olha, pensa, conversa com Deus. Será que realmente é isso que o Senhor quer para minha vida? Será que esse é o caminho que eu tenho que trilhar? Então, em Salmo 73, eu vou falar agora aqui do Asaf. Então, esse salmo, ele começa o salmo reconhecendo que Deus é bom. Mas ele confessa que ficou abalado ao ver gente má prosperando. E aí o Asaf, ele olha para isso e ele começa a pensar, será que viver com Deus vale a pena? Uma dúvida que ele teve. Muitas vezes eu também já tive essa dúvida, porque às vezes eu pensei, eu sou um cara justo, eu faço sempre isso, eu não roubo, eu não mato, eu não traio ninguém, eu não sou o cara... Só que... E aí a gente fica pensando nisso, muitas vezes. E aí existem pessoas que não fazem metade das coisas que a gente faz e tem uma vida muito mais confortável, né? Não precisa trabalhar muitas horas, não precisa... sempre tem muito à disposição, enquanto às vezes a pessoa que é justa, ela não tem. E aí essa era a dúvida do Asaf. E aí no decorrer da passagem bíblica, dá para ver que ele quase desiste da fé. E aí no versículo 13 e 14, está escrito assim, certamente foi-me inútil manter o coração puro e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido, todas as manhãs castigado. Ou seja, ele quis dizer assim, Senhor, estou andando direito, mas só sofro enquanto os ímpios estão fartos, ricos e tranquilos. Só que aí vai mais para frente, e depois Asaf entra no santuário para falar com Deus, e de repente ele sai de lá e fala, então compreendi o fim deles. Então ele acaba entendendo que essa prosperidade dos ímpios é aquilo que a gente estava falando, não tinha propósito. Era algo que eles acumularam bens, eles acumularam riquezas e não tinha nada ligado com Deus, eles não tinham conexão direta com Deus. Então ele entendeu, através do que ele falou lá com Deus, que isso era algo temporário, Deus confortou o coração dele. E a verdade que foi revelada a ele está no versículo 18 e 20, que diz, tu certamente, Asaf falando para Deus, tu certamente os colocas em lugares escorregadios, porém são destruídos num instante. Foi essa a visão que ele teve. O que ele quis dizer com isso? Que isso é uma coisa é uma coisa escorregadia. Que eles estão lá, eles estão naquele momento achando que são as melhores pessoas, são melhores que outras pessoas, porque tem riquezas, porque tem tudo à disposição, porém, isso vai ser destruído no instante. Vai ser logo destruído. Então ele mostra que o sucesso, sem Deus leva à ruína. Por isso que eu falei, muita gente morrendo, se matando por causa disso. Depressão tá aí, ansiedade, as coisas que mais aflige hoje é porque a maioria das pessoas não tem Deus na vida. Não acredita em Cristo, não vê que realmente precisa disso. Então elas têm que entender que a verdadeira prosperidade ela vem de Deus. Não é ouro, tá? Não é outras coisas bem materiais, não é aquilo que não agrada o Senhor, mas é sim ter o Senhor como herança. A gente tem que ter Deus como herança.
para que todos os restos venham a ser acrescentados na nossa vida. Então, tem uma coisa que eu escrevi aqui, ó. A maior riqueza não é o que você tem, é quem você tem. Ou seja, se você tem Deus, você tem tudo. Concluímos que sem Deus, o nosso propósito, né, de todo mundo é limitado. Por quê? Vai chegar uma hora que nunca vai satisfazer. Então, a pessoa, ela até funciona, né? Essas pessoas estão aí. A gente sabe que existem pessoas sem Deus, que estão prosperando em todas as áreas da vida, só que não vai durar muito. Vai funcionar, só que a gente não sabe o que acontece entre quatro paredes com essa pessoa. E lá no final, quando, né, for o juízo, eles vão entender que foi isso, entendeu? Que eles acabaram se equivocando em bens materiais, em coisas que sem propósito, e não seguindo aquilo que Deus botou no coração delas. E com Deus, o propósito ele acaba se tornando completo, né? Então, se a gente tem Deus, a gente consegue ver uma coisa e sentir aqui, pô, estou satisfeito, estou completo. Por mais que seja o básico, às vezes, igual, como eu falei, no passado eu não tinha condição, eu estava bem financeiramente, eu estava bem de saúde, não que eu esteja mal, né, mas dorzinho aqui, dorzinho lá que ficou, e esse ano eu já mudei, eu não tinha Deus naquela época, eu não tinha um propósito. Agora eu larguei tudo mão de ter uma área financeira melhor, né, de estar, né, podendo comprar o que eu quisesse, gastar com o que eu quisesse, para voltar com um propósito de Deus, que é isso que eu estou fazendo, as coisas que a gente vem fazendo do ano passado para cá. A célula, tentar, né, fazer a união de pessoas, trazer sempre pessoas novas, os vídeos que a gente coloca no YouTube, para transmitir essa mensagem para outras pessoas que possam também sentir isso. Porque assim como a gente, né, cristão, é um canal de bênção e tem que passar para frente, a gente, para que maior que a internet para fazer isso? A internet é a mais poderosa, no qual hoje aqui a gente tem que 8, 9 pessoas, só que ali alcança milhares, entendeu? E às vezes a gente fica com medo de fazer esse tipo de coisa, só que hoje a gente tem tudo para poder alcançar mais pessoas, né? Às vezes mensagem de pessoas que estão, né, em uma fase sem Deus, sem um propósito, triste, e acaba vendo um negócio desse, eu vou ser um canal de bênção para essa pessoa, eu vou trazer uma mensagem para ela, talvez uma chama que, né, que vai se acender dentro dessa pessoa. Isso é muito importante. Então, mesmo na dor a gente tem que crer, a gente tem que ter fé de que há algo maior. Então, por isso que eu entendo o que a gente está passando agora, eu e a Duda, que ela, né, ficou desempregada, eu também estou. Então a gente, né, se fosse algo um pouco tempo atrás, a gente se desesperava, realmente. E a Duda, inclusive, né, quando ela saiu do Colossal, ela ficou bem preocupada. Só que quando é nesse outro trabalho, ela saiu em paz, porque ela tinha um propósito. Deus mostrou para ela que as coisas iam acontecer do mês 6 para frente, né? É isso que Deus colocou para nós. Então, a partir do mês 6, Deus, né, a gente teve esse discernimento juntos, que as coisas iam acontecer em todas as áreas. Então, quando ela saiu do trabalho, ela ficou feliz, não ficou triste. Ela ficou feliz. Ela veio contar para mim as coisas assim, mas eu tô tão em paz. E aí depois eu falei assim, olha, mas você tem que lembrar que eu tenho os velhinhos lá do asilo, né? E aí ela caiu em choro, falou, os velhinhos, tadinho dos velhinhos. Foi bem assim. Só que eu falei assim, óbvio, por quê? Talvez... Ela esqueceu, porque ela lembrou do propósito de Deus, mas óbvio que ela tinha uma conexão com aquele local, com as pessoas que estavam lá, porque elas são pessoas idosas, no qual a Duda gosta muito de cuidar, né? Então ela sentia bem porque ela estava fazendo alguma coisa para aqueles velhinhos no qual ninguém mais fazia. Então ela falava... Porque esses velhinhos, eu moro ali bem rodeado também de asilo e coisa.
Gente, eles vão lá pra tomar café e ficar batendo papo a É tarde isso aí. inteira, porque eles não tem ninguém que escute, um ouvinte. Diz assim, já, entendeu? Só pra fazer isso. Só confirmar, é só assinar. É, eu também lá, quando eu trabalhava lá, também era isso. Era sempre lá os vários senhores lá e vinham conversar e bem agora, na hora que tá na pior hora para fazer. Mas ela se compadeceu com esses senhores, porque ela mesmo trabalha lá, ela vê que o pessoal não dá tanta atenção, né? E são pessoas, são seres humanos como nós. Um dia a gente vai ficar velho, hoje a gente está aqui servindo, ajudando o outro, mas já pensou chegar no final da vida e acontecer esse tipo de ninguém tá nem aí? É triste. Então ela se compadeceu com isso. Tanto que ela fala de cada um, teve uma vez que até tinha morrido uma lá, né? Ela ficou como se estivesse A morrendo. gente conversou com uma que não tinha as perninhas, né? É a Frau Tutti, que fica ali na frente. É, foi Frau uma Tutti. coisa Dona Tuti. mesmo. Sabe, tem que trazer ela pro... Tem que botar ela aqui, Edu, velho. Então, né? Então é. Por isso que eu falo, a gente, mesmo na dor, a gente tem que ter fé, porque a gente tem que entender que tem um chamado maior para nós. Talvez não seja nesse plano, talvez seja um plano posterior, mas a gente tem que ter essa fé, a gente tem que ter isso. Senão, é em vão, a gente vai ter a vida, né, com só objetivos. Aí eu separei algumas palavras aqui, ó. Sem Deus, você pode até ter movimento, mas não tem direção. Pode ter conquistas, mas não propósitos. Ou seja, pode ter agenda, mas não ter eternidade. Então é assim que eu encerro a célula com essa visão. E é isso aí. Agora, louvores finais. Peraí que a gente... O que tem? A gente esqueceu da oração. Ah, oração, A é. gente faz antes do louvor. Pode falar. Pode ser. Não, é porque foi até engraçado, né? Porque esse louvor que a gente escolheu pra ser o final, quando eu tava vendo com a Fê da gente ensaiar pros louvores, eu comecei a botar um monte de louvor assim pra eu escutar, pra eu falei, tá, qual que vai ser, né? E esse que tocou, eu sempre escutava ele, mas eu nunca tinha parado pra reparar na letra. E quando eu sentei pra ler a letra, eu chorei. Eu falei, nossa, que lindo, né? E eu falei, não, vamos ter que botar ele. E por incrível que pareça, ele combina muito com a sua palavra. Muito. Amém. Ele pega, tipo assim, total. Eu não conhecia também. Daí quando Amém. tu me falou, eu escutei e disse, nossa, mas é bem... E ele realmente combina muito com a sua palavra. No louvor final, a gente queria que fosse uma parte assim, de reflexão. Porque quando eu botei pra cantar e pra poder ler a letra e tudo, eu também eu refleti também. Porque, né, igual você falou, né, a gente passa, quando a gente vem também com essa ideia, não, a gente precisa e tudo, também questões de pagar a conta e tudo. Mas aí a gente tá bom, qual que é realmente o nosso verdadeiro propósito aqui na Terra? Não é acumular riquezas, não é isso, né? E então, com esse louvor final, né, seria realmente interessante, conectado com a palavra, que todo mundo também parasse, analisasse também a letra e refletisse também na vida. Né? O que a gente tem feito, talvez, que não seja realmente, que não bata com o nosso propósito, que Deus quer para a nossa vida, né? E quais princípios nós temos também na nossa vida que não são aquilo que Deus preparou pra gente, né? Então, a ideia principal seria o louvor, e aí no final a gente encerraria com a oração. Que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Senhor, meu Deus, meu Pai amado, Pai querido, quero aqui diante de Ti, Senhor Jesus, te agradecer, meu Deus, Pai eterno, por mais uma célula. Quero te agradecer, meu Deus, Pai eterno, por cada momento que o Senhor, meu Deus, Pai eterno, nos apresentou hoje.
Te agradecer, meu Deus Pai Eterno, pela palavra apresentada na dinâmica. Te agradecer, meu Deus Pai Eterno, pela palavra trazida pelo G2, onde, meu Deus Pai Eterno, nos faz refletir, Senhor Jesus, aonde estão os nossos propósitos, aonde está, Senhor Jesus, os nossos princípios, aonde está, meu Deus Pai Eterno, o nosso foco nessa terra. Nós sabemos, meu Deus Pai Eterno, que o Senhor não nos trouxe aqui, Senhor Jesus, apenas para acumular bens materiais. O Senhor nos trouxe aqui, Senhor Jesus, por um motivo. O Senhor nos trouxe aqui, meu Deus Pai Eterno, por algo tão grande, Senhor Jesus. E é tão difícil, Senhor Jesus, às vezes a gente encontrar o nosso propósito, mas nós sabemos, Senhor Jesus, que quando entregamos tudo em suas mãos, meu Deus Pai Eterno, nós sabemos que nós temos, Senhor Jesus, um direcionamento, nós sabemos, Senhor Jesus, que estamos seguros. Então, meu Deus Pai Eterno, eu quero te louvar, eu quero te pedir, Senhor Jesus, que nos ajude, meu Deus, nos ajude a não nos perder, Senhor Jesus, do nosso foco principal. Que as coisas materiais desse mundo não nos façam, Senhor Jesus, nos perder, Senhor Jesus, da Tua Palavra. Não nos faça, Senhor Jesus, nos perder, Senhor Jesus, daquilo que o Senhor nos trouxe ao mundo para fazer, Senhor Jesus. Que é, meu Deus Pai Eterno, para glorificar o Seu nome, levar a Tua Palavra às pessoas que precisam. Que é, meu Deus Pai Eterno, seguir, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Então eu oro, Senhor Jesus, eu te peço por cada um aqui presente, que cada um, meu Deus Pai Eterno, que ainda não encontrou o seu propósito, não desanime. Que quem ainda, meu Deus Pai Eterno, não teve a oportunidade, Senhor Jesus, de ter uma conexão firme, Senhor Jesus, com o Senhor, que possa se encontrar. E que a gente realmente, Senhor Jesus, possa estar cada vez mais perto de Ti, que o Senhor Jesus possa estar, meu Deus Pai Eterno, tocando no coração de cada um aqui. Que essa noite, meu Deus Pai Eterno, possa se encerrar, Senhor Jesus, com um momento de reflexão na mente de cada um e na vida de cada um aqui presente. E que tenhamos também um momento de comunhão, Senhor Jesus, no momento do comes e bebes, que a Fernanda sempre faz para a gente, que é sempre uma delícia. E eu que eu te agradeço, que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu só chorei no primeiro dia do que eu cantei sozinha. Dos todos os ensaios eu não chorei e hoje eu chorei. Amém. Amém. Amém.